Pessoal, boa noite a todos, boa noite, porque agora são 18h20 que estou gravando este vídeo e vamos falar sobre o teste número 2 que fizemos ontem em aula, tá? Ontem, dia 7 de junho de 2023, tá? E tal como eu tinha comentado em aulas passadas, o teste vai ser teórico, né? Era para vocês fazerem uma análise, tá, sobre este caso, né, de um estudante que está analisando o mercado de carnes, tá? O teste ele está dividido em duas partes, né? Um item A e um item B para vocês responderem, tá? Então, no item A, vamos nos centrar ao que foi pedido na questão, tá? Aqui nos pede o seguinte: responda, né, para você explicar aqui qual a sua análise sobre o estudo. Estou sinalizando aqui em vermelho. Qual a sua análise sobre o estudo? Que conclusões o discente pode encontrar à luz da equação estimada? A equação estimada, né, é esta, tá, que estou sinalizando aqui em vermelho. Essa é a equação e aqui estão os resultados, tá? Então, os resultados também já está aqui descrito o valor do R quadrado e o valor do teste F, tá? O valor do teste T individual também já está descrito aqui pelo valor T, que estou sinalizando agora em vermelho, tá? Então, além disso também nos pedem aqui para responder, né, que inconsistências, se existe, né, vou apresentar o modelo, tá? Então, vamos ler aqui o que nos disse a questão, tá? Um discente de contabilidade, né, está analisando o mercado de carnes. O principal objetivo do discente é a de verificar que fatores podem explicar a quantidade exportada de carne bovina, tá? Sendo que, para tal finalidade, ele usou como variáveis explicativas em valores nominais. Olha uma coisa aqui para prestar atenção, tá? O aluno, né, ou aluna, tá, ele trabalhou com valores nominais, tá? Querendo explicar aqui uma quantidade, tá, como variável explicada, variável dependente, tá, a partir de valores monetários. Vamos lembrar aqui da guia de aula número 7, tá? Eu falei isso daí na aula da guia de aula número 7. E posteriormente fizemos uma aula na sala número 1, na sala 1, né, do bloco 10, na qual novamente eu voltei a explicar para vocês, né? Tenha muito cuidado quando vocês analisam quantidade a partir de valores monetários como variáveis explicativas, tá? Pelo fato de que vocês vão aí ao mercado, né? Nem todos vocês vão aqui seguir carreira acadêmica, né? Vão fazer um mestrado, ou vão fazer uma pós-graduação, sabe? Tem muitos daqui que vão ir para o mercado, né? Vão fazer análise de mercado. Então tem que ter muito cuidado a forma como vocês trabalham os dados, tá? Neste caso aqui, o discente ou a discente, né, trabalhou com valores nominais. Então isso já elimina qualquer análise que eu possa fazer sobre o estudo, tá? Em sala de aula eu expliquei para vocês. Sempre que eu trabalho com quantidade explicada a partir de valores monetários, tenho que trabalhar com dados reais, corrigidos por inflação. Então, qual que é a principal inconsistência que estamos encontrando neste estudo? Tá? Que a pessoa que está fazendo a análise aqui do mercado de carnes não fez
a devida organização dos dados. Então, eu não posso ter conclusões estatísticas a partir desse erro na organização dos dados. Tá? Esse é o principal problema deste estudo. Tá? A partir disso, qualquer análise que eu possa fazer aqui, inicialmente, digamos, sobre os coeficientes, já não tem validade. Outra coisa, eu não pedi no teste vocês analisarem os coeficientes um por um. No item A, não se pede isso. Eu não pedi analisar, digamos, qual que é o efeito do coeficiente do boi gordo, do frango, do suíno, da taxa de câmbio. Eu não pedi isso. Tá? Eu pedi para vocês, no geral, qual que é a opinião de vocês sobre o estudo. Então, tem alguma inconsistência ou não? O aluno ou a pessoa que está fazendo a análise do mercado de carnes usou devidamente os dados, organizou de forma devida os dados, sim ou não? Eu falei isso em sala de aula várias vezes. Tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Então, o principal problema deste estudo, para responder o item A, tá? É o fato de o estudante, ou a pessoa que está fazendo análise do mercado, tá? Ter trabalhado com valores nominais, querendo explicar uma quantidade exportada neste caso. Tá? E isso deriva nos resultados que ele encontrou. Por exemplo, né? Aqui ele encontrou que o preço dos produtos que são substitutos da carne de boi, por exemplo, frango, né? Estou sinalizando aqui em verde. Frango e suíno, tá? Aqui eles deram significativo, porém, só um momentinho, gente. Estou escrevendo aqui com uma caneta numa tabela. Porém, o preço doméstico aqui, ele não deu significativo, né? Não faz sentido, digamos, eu encontrar um resultado como isso, sabe? E aí, não faz sentido. Ainda também encontrar a taxa de câmbio não significativa, sendo que eu estou analisando quantidade exportada, né? Para o produtor, é muito vantajoso, né? Quando a taxa de câmbio aumenta, sabe? Embora aqui a taxa de câmbio está positiva, né? Mas ele não é significativo. Então, alguma coisa está resultando em um problema aqui neste estudo, tá? Então, o principal problema aqui deste estudo é a forma como foi tratado os dados, tá? Deve ser corrigido isso. Outra coisa, tá, que eu queria esclarecer aqui. Tem uma pergunta que a Letícia me fez em sala de aula sobre o teste T. Aqui eu vou sair um pouquinho do teste. Vou sair um pouco do teste para responder uma pergunta que a Letícia me fez sobre o teste F, tá? Porque no caso do teste F, né? Como que eu sei que ele é significativo a 1%, tá? Utilizando a tabela, tá, gente? Vamos aqui novamente. Vou desenhar aqui como que é a função de distribuição de probabilidade do teste F. É dessa forma mais ou menos, tá? Tem mais ou menos esse formato. Então, aqui nesta parte daqui nós temos a hipótese nula. E o estatístico... desculpa aqui, tá? E o estatístico do teste F, o F tabelado, tá? Que eu busquei aqui na tabela, a 5%, por exemplo, ele é 2,45. 2,45. Esse daqui a 5%. A 1%, vamos ver se está aparecendo aqui no vídeo, só um momentinho. Está aparecendo, tá? A 1%,
Vou apagar esse daqui, que aqui não é percentual. A 1% o F tabelado. Mentira. Estou tentando escrever aqui com uma caneta virtual, gente. Só um momentinho aqui, que está dando um erro aqui. A 1%, o estatístico do teste F é 3,48. Tá? E como o F calculado é de 37,33, ele é muito superior, né, tanto ao 5 e 1%. Portanto, ele é significativo sim a 1%. Tá? No entanto, no dia da prova, vocês podem trabalhar com 5%. Não há nenhum problema. Tá? Eu falei em sala de aula, por regra de bolso, sempre e quando o valor do teste F for superior a 10, ele já é estatisticamente significativo, né? Tá? É estatisticamente significativo por regra de bolso, tá? Quando a gente trabalha aqui com uma amostra superior a 30, né? Que já a partir de 30 nós temos aqui um número de observações que vai ir se comportando como uma normal, tá? A partir de 30, por regra de bolso, tá? É por isso que eu coloquei aqui a 1%, tá? No dia de ontem, em sala de aula, eu não levei a tabela do teste F, por isso que eu estou explicando agora, tá? Então, outra coisa, tá? Os dados que eu estou mostrando aqui, as informações, são as mesmas que a gente utilizou em sala de aula faz umas 2 semanas atrás, né? Que são dados de quantidade exportada com dados desde janeiro de 2010 até abril de 2023, tá? Esse material está no AVA, tá? No AVA. Pronto, agora vamos ao item B. Só um momentinho aqui. Item B, gente. No item B, era para verificar aqui se o modelo analisado aqui pelo aluno ou aluna, né, apresenta problemas de multicolinearidade, heterocedaticidade ou autocorrelação. Tá? Era para analisar isso. Novamente, gente, estudem essa parte daqui, que é uma das questões de prova, tá? É basicamente a guia de aula número 7, tá? Vamos lembrar aqui como que a gente analisa o problema de multicolinearidade. No dia do teste eu coloquei lá na louça, né, que o teste FIB, fator de inflação de variância, está relacionado com a multicolinearidade. Multicolinearidade, tá? Multicolinearidade, né? O próprio nome fala muitas colinearidades, relações lineares, tá? Relações lineares. O que quer dizer isso? Que o preço do frango, do boi, suíno e taxa de câmbio podem apresentar informações, tá? Informações que estão contidas entre elas, tá? E isso se reflete no valor do teste FIB, do fator de inflação de variância. Como que a gente chega nesses resultados, gente? Vamos lembrar aqui a guia de aula também, número 7. Por exemplo, para esse valor de 12,43 foi feita uma regressão auxiliar, tá? Na qual o preço do arroba de boi, tá? Ele vai estar em função de quê? Do preço do frango
do suíno e da taxa de câmbio. Tá? Eu estou fazendo uma regressão auxiliar onde o preço de boi agora vai ser minha variável dependente e todo esse daqui vai ser minhas variáveis independentes, o X. Eu faço uma regressão auxiliar e depois eu encontro o R quadrado da regressão auxiliar. O R quadrado da regressão auxiliar, neste caso aqui, foi de 0,91 95 gente, mais difícil escrever com essa caneta. 95,5, tá? Então, uma vez que eu encontro aqui o R quadrado da regressão auxiliar, gente, eu estou explicando aqui algo que a gente fez na guia de aula número 7, tá? Vamos ir lembrando. Uma vez que eu encontro aqui o R quadrado da regressão auxiliar, calculamos aqui o FIB, o fator de inflação de variância, o teste, que vai ser igual a 1 dividido de 1 menos o R quadrado da regressão auxiliar. Este vai ser igual a 12,43 aproximadamente, que é justamente este valor daqui que estou sinalizando em azul, tá? É dessa forma que nós encontramos o valor do FIB, tá? O valor do teste de fator de inflação de variância para saber se a variável que estamos utilizando no modelo apresenta problemas de multicolinearidade. E aqui verificamos que tanto o preço do arroba de boi e do frango, eles têm problemas de multicolinearidade. São duas variáveis incluídas no modelo que estão dando problema, tá? E daí tem que ser revisado. Outra coisa, né? A gente toma como referência o valor de 10. Tá? Para valores de 10, tá? E acima de 10, a variável que está incluída no modelo apresenta problemas de multicolinearidade. Para valores menores a 10, não apresenta problemas de multicolinearidade. Pelo fato de as duas variáveis do preço do arroba do boi e do preço do frango estarem incluídas no modelo, a conclusão é que a equação estimada, vamos voltar aqui ao item A. Essa equação estimada, gente, que agora vou sinalizar em azul, esta equação daqui, ele apresenta, tem, né, problemas de multicolinearidade, tá? Esta equação daqui tem problemas de multicolinearidade, tá? Tem que ser revisado. Então, vamos dar continuidade aqui aos demais itens, tá? Aqui nós temos aqui embaixo, vou sinalizar agora em verde, as informações do teste de Breus-Pagan-Gottfried, tá? Tal como indiquei em sala de aula no momento do teste, o resultado aqui do teste de Breus-Pagan nos permite saber se o modelo tem problemas de heterocedasticidade. E esse problema daqui ele é contrastado com o valor do θ calculado, resultado, né, do teste de Breus-Pagan. Ele é confrontado com o valor do Q quadrado tabelado, tá? Vou fazer uma figurinha aqui embaixo. Como que a gente analisa aqui esse daqui? A figura do Q quadrado é parecido com o do F, tá? Desta forma, gente. Então, desta forma. Aqui nós temos H0, aqui estão os valores do Q quadrado.
E aqui vai estar o valor do Q quadrado tabelado, que é de 9,488. Esta informação daqui, que estou sinalizando em verde, 9,488. Esse é o valor crítico do Q quadrado, tá? Do Q quadrado. E o valor do θ, que vou sinalizar agora em azul, ele está caindo em uma área de rejeição da hipótese nula. Aqui neste mais ou menos por aqui, de 14,934. Tá? H0 é homocedasticidade, tá? Esse daqui é homocedasticidade. E H, hipótese alternativa, é heterocedasticidade. Só quero ver aqui se está aparecendo aqui no vídeo. Tá tudo correto, tá? E H é heterocedasticidade. Então, o modelo ele tem problema de heterocedasticidade. As variâncias das variáveis explicativas do modelo não são iguais. Tem que ser corrigido esse modelo, tá? Isso está dando esse problema aqui. Novamente, retomando aqui o que a gente já falou em sala de aula. Por que a heterocedasticidade é um problema? Tá? A heterocedasticidade se torna um problema porque quando a gente analisa variâncias, uma variância muito grande, né, pode nos ajudar, digamos, a realizar conclusões erradas. Não, pode nos conduzir, não ajudar, pode nos conduzir a fazer conclusões erradas. Sobre quê? Sobre as estatísticas T de cada um dos betas do modelo. Por exemplo, como a gente calcula a estatística T de beta 1, por exemplo, vai ser calculado, né, a partir do beta 1 estimado dividido pela raiz quadrada da variância de beta 1. Se a variância foi muito grande, tá, o valor T, este valor aqui que vou sinalizar agora em vermelho, né? Se esse daqui, a variância é muito grande, ele sobe, este T daqui ele vai diminuir. Consequentemente, eu posso estar concluindo que estatisticamente o beta 1 não é significativo. Tá? Por isso que a heterocedasticidade é um problema. Tá? Porque eu estou tendo esse problema de heterocedasticidade, o qual pode me levar a conclusões erradas sobre a significância estatística de cada um dos parâmetros, de beta 1, de beta 2, de beta 3, a quantidades de betas que possa ter a equação, tá? Se a gente for voltar aqui para a equação do modelo, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, né? No caso do preço do arroba de boi, vou sinalizar aqui em azul. E eu observei que ele não é estatisticamente significativo, certo? O preço doméstico, né? Teoricamente, ele deveria explicar muito a quantidade exportada do produto. Tá? Então, tem que ser revisado. Tem que ser feito alguma correção. Tá? Igualmente, também a taxa de câmbio. Tá? A taxa de câmbio também não deu significativo. Pode ser que apresente algum problema de variâncias, que é justamente a heterocedasticidade. Tá? Esse problema aí que está causando com que minhas variáveis não sejam estatisticamente significativas. Novamente vamos voltar aqui ao item B.
E por último, aqui nos pede para analisar. Vou colocar agora continuar com verde. Nos pede para analisar aqui o teste do Durbin-Watson, que está relacionado com a autocorrelação, tá? O teste de Durbin-Watson, ele tem uma figura desse formato. Aqui é o valor zero. Aqui vai ser o limite inferior, estou colocando LI. Aqui vamos ter aqui o limite superior, tá? E aqui já temos os valores, tá? Do limite inferior, 1,679. O superior, 1,788. Tá? Pessoal, eu estou indo aqui direto, tá? Estes temas a gente falou na guia de aula número 7. Falamos, tá? E depois também fizemos uma aula na sala de aula número 1 sobre isto, tá? Então, se o valor do DW, que é o teste do Durbin-Watson, cair nesta área daqui, né? Que é justamente um intervalo entre 0 e 1,679, né? Qual que é a conclusão que eu chego sobre o modelo? Tá? O valor aqui do DW é de 6,6467, que o modelo ele apresenta autocorrelação positiva, tá? Pessoal, vocês dão uma olhada aí essa figura aqui completa, tá no material, tá? Aqui é autocorrelação positiva, aqui é zona de indecisão, tá? Autocorrelação positiva neste intervalo, tá? Neste intervalo. Então, em conclusão, né, o modelo ele apresenta problema de multicolinearidade, também heterocitasticidade e autocorrelação positiva. Mas tudo isso se origina em uma má organização dos dados, tá? De algo que eu falei várias vezes para vocês em sala de aula, tá? Prestem muita atenção à forma como está sendo desenhada o estudo. Isso serve para vocês que vão ir trabalhar no mercado ou para quem tem a intenção de fazer um trabalho quantitativo no TCC, tá? Tenha muito cuidado, tá? Novamente repetindo, eu não pedi no teste interpretar coeficientes, tá? A principal resposta do item A é a inconsistência do uso dos dados, neste caso a discente ou o discente, a pessoa que está fazendo a análise do mercado, ele trabalhou com valores nominais, tá? Então, isso daí elimina qualquer veracidade que eu possa chegar dos resultados, né, para o mercado que eu estou analisando, tá? Então, gente, isso daqui é por hoje. Posteriormente eu vou postando alguns vídeos a mais e explicando como que vai ser a prova, tá? Muito obrigado.